de compartilhar da Tua palavra, de estar em meio à Tua presença. Libera mesmo, Senhor, essa unção, Pai, que o pastor Dinho acabou de clamar ao Senhor, e nós concordamos com isso. Libera essa profundidade do Senhor sobre as nossas vidas, e libera aqui nesta manhã, Deus, um espírito de revelação. Que o Teu Espírito, Senhor, de revelação esteja sobre as nossas vidas, sobre esse ambiente, sobre esse lugar, ativando em nós tudo aquilo que o Senhor tem para essa manhã, para esse dia, sobre as nossas vidas. Seja assim, Pai, em nome de Jesus. Esse é o nosso clamor e também já a nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Quero ler capítulo 1 de 1 João, verso 5. Versos 5, 6 e 7, diz: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho nos purifica de todo pecado. O versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Nós ganhamos uma mesinha de apoio. Glória a Deus. Agora mais à vontade aqui, né? Com nosso copo de água, né, pastor? Vai ter que cortar essa parte. Aleluia. Eu quero falar um pouquinho com a igreja nessa manhã sobre a culpa. O nome da mensagem é Lidando com a Culpa. E quero compartilhar um pouquinho sobre esse sentimento que às vezes assola o nosso coração, um sentimento destrutivo que em muitas pessoas ele vem de uma maneira tão forte a ponto de definhar a alma. A culpa é algo que estraga, um sentimento que rouba a esperança das pessoas. É um sentimento que faz com que o ser humano perca o sabor pela vida. Que ele, em alguns casos, não tenha mais prazer em viver, não tenha mais motivação pela vida e vai se afastando de Deus, né? A culpa, ela pode gerar um fardo sobre a pessoa tão pesado, esse sentimento, né, faz recair sobre alguns um fardo tão pesado que causa um bloqueio espiritual na vida de muitos. Muitos são bloqueados, impedidos de viver um crescimento, impedidos de aprofundar na sua vida cristã, de prosseguir com mais profundidade na sua vida cristã. O sentimento de culpa, ele tira a paz. De tal maneira e traz uma perturbação a ponto até de afetar o físico e de trazer doenças físicas na vida de muitos. É uma perturbação tão violenta que por essa brecha os espíritos de morte entram. E eles começam a tragar, ainda que aos poucos, a vida das pessoas. Muitos quadros depressivos se instalam com um fundo de culpa. Casos até o extremo do suicídio, muitas vezes estão alicerçados na culpa. Então nós precisamos entender a culpa e aprender a lidar com ela mediante os princípios de Deus, né? Então esse é um pouquinho do que eu quero compartilhar nessa manhã. O que é a culpa? A culpa é uma responsabilidade por dano, pelo mal, né, pelo um desastre, pelo um prejuízo causado a outrem. Isso é o significado do dicionário. A culpa, ela é uma falta, um delito ou um crime. Mas a culpa, ela tem diferentes significados. Por exemplo, jurídico é uma falta voluntária, uma ação voluntária, um delito. Juridicamente, a culpa é devido a um crime, uma ação que ocasiona propositadamente um mal sobre outra pessoa. Também o significado de culpa pode ter a ver com o dolo, um arrependimento ou um remorso, um sentimento que faz a pessoa sofrer por um arrependimento genuíno ou também por um simples remorso. Mas a culpa pode afetar, trazendo esse sentimento destrutivo. No ponto de vista da religião,
A culpa é o não cumprimento de algum mandamento, de algum preceito, de alguma lei. A culpa é proveniente do pecado. Esse também é um significado. A culpa, ela é o mesmo que o pecado, ela é o mesmo que a incriminação, que a responsabilização, né? E então a culpa às vezes é o motivo, é a causa dessas situações, tanto jurídica, civil, quanto do ponto de vista bíblico também. E eu quero abordar 2 pontos da culpa. Eu quero primeiro falar da falsa culpa, porque é importante a gente separar, né, a culpa genuína, uma culpa verdadeira, da falsa culpa. Então a gente separa as coisas para entender melhor, porque tem pessoas que carregam um peso, tem pessoas que sofrem uma esmagadura, a pessoa vai sendo esmagada por uma falsa culpa. E, de fato, quando ela se examina, aquilo é um engano. Essa falsa culpa, às vezes, vem de uma hipocrisia religiosa mesmo até, ou de argumentos mentirosos de Satanás. Então, pode ter uma falsa culpa por vários motivos. Vou colocar 2. Uma religiosidade hipócrita, ou, às vezes, argumentos mentirosos de Satanás. Por exemplo, nós aprendemos muito com os judeus. E temos muitas áreas o que aprender com eles. Mas dentro da religião, nós aprendemos algumas coisas como não fazer. Tem algumas coisas que com a religião judaica a gente aprende o que não fazer. Por exemplo, Deus ele já tinha suas leis, ele já tinha seus princípios, seus mandamentos, pelo qual ele resolveu governar o povo. E a religião colocou um tanto mais. Né? A religião ainda assim, colocou um pouco mais do que o próprio governo de Deus. Isso fez o quê? Ficar um fardo pesado na religião. Um fardo pesado. Jesus veio confrontar, muitas vezes, essa hipocrisia da religião, no meio dos fariseus, no meio dos saduceus. Ele veio confrontar isso. Hoje, no cristianismo, nós encontramos essa falsa culpa também por uma hipocrisia religiosa. Porque a gente vê que na religião em si, muitas vezes as pessoas desprezam verdadeiros princípios de Deus, princípios profundos, princípios que para Deus têm um peso, e nós não sentimos culpa por algumas coisas, mas por outras que são simplesmente regras humanas, geram peso de culpa. Essa é a falsa culpa. Então tem pessoas que estão atadas, aprisionadas, por uma culpa que vem da religião, da religiosidade hipócrita. Né? Que às vezes a gente se preocupa com um cisco, né? Tem doutrinas, inclusive, no meio do cristianismo, doutrinas que não têm uma base sólida bíblica, mas que são doutrinas de homens, são regras de homens, e colocam as pessoas debaixo de um encargo pesado de culpa, debaixo de um fardo que não é do Senhor, não é de Jesus. E pessoas que às vezes sofrem por conta dessa culpa, sofrem por regras, e às vezes a própria infração da lei verdadeira de Deus não mexeu com ele, mas uma religiosidade, uma regra humana, às vezes está aprisionando a pessoa nessa culpa. Uma outra falsa culpa, né, ela é colocada por enganos de Satanás. Nesse caso da doutrina dos homens, quando ela gera uma culpa falsa, o que Jesus vem falar para a gente? Em Mateus 11, ele diz: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que ele está dizendo? Não é que ele não tem uma lei, não é que ele não tem algo que nós precisamos cumprir, mas ele diz: isso aqui comigo, eu te ajudo e fica leve, porque a lei de Deus para nós é proteção. Agora, quando é o fardo da religião, vira um encosto, vira algo insuportável, vira algo que aprisiona pessoas numa falsa culpa. Outra culpa, né, falsa, é esse engano do diabo. Pessoas, às vezes, aprisionadas numa culpa imposta por mentiras de Satanás. Geralmente isso, muito na fase da infância. Porque quando uma criança é enganada, é envolvida numa mentira, e mesmo adultos, mas que aquela mentira do diabo,
ela consegue encarcerar uma pessoa, só a luz do Senhor, só o toque, só a remissão pelo sangue, vai tirar a pessoa daquele lugar. Por exemplo, eu vi um caso, não era um caso que nós acompanhávamos em tratamento, mas eu participei, né, da vida de uma família que eu conhecia, e o filho, um adolescente, ainda não tinha bem entrado na fase jovem, estava passando da adolescência para a juventude, veio morar em Campo Grande. E o pai vinha visitar, e numa dessas visitas, o filho carente falou, não vai hoje, e o pai resolveu ficar até no outro dia. E no outro dia, na madrugada, ele fez uma viagem de moto, e aconteceu um desastre na estrada, um acidente, e o pai veio a falecer. Então, o menino, naquela fase da vida, ficou totalmente aprisionado na culpa, porque ele pediu para o pai ficar. Então, ele foi encarcerado. Satanás aproveitou aquela oportunidade para dizer assim, você é o culpado pela morte. E isso, gente, pode desencadear um problema que se a pessoa não encontrar uma ajuda, né? Em alguns casos, a psicologia vai ajudar, mas se ela não encontrar uma ajuda genuína de uma libertação pelo sangue de Jesus, ela pode ter problemas que vão se acarretar a vida inteira até a velhice. Então, uma culpa falsa, uma mentira de Satanás. Né? A gente vê, às vezes, uma criança abusada na infância, ela tem uma grande tendência a desenvolver uma culpa de algo que ela foi vítima. Isso é uma culpa mentirosa. Isso é uma culpa imposta por Satanás. Isso é uma culpa enganosa. E tem pessoas encarceradas também nessa falsa culpa. Então, nós precisamos olhar para dentro de nós, quando nós vamos lidar com o sentimento de culpa, e olhar de que origem é essa culpa. Se é uma origem que procede, se é uma origem enganosa, ou se é uma origem de uma hipocrisia religiosa, qual é a culpa que nos assola. Então, esse engano de Satanás, ele precisa ser desfeito. Agora, eu quero falar assim, dessa culpa verdadeira. O outro aspecto, né, eu falei de 2 pontos, o outro aspecto que eu quero abordar é a culpa verdadeira. E a culpa verdadeira, ela está relacionada ao quê? Ao sentido original da palavra, de realmente quebrar uma lei, de violar, de transgredir uma lei de Deus, um mandamento de Deus, ou uma lei civil, né, ou de causar um dano, um dolo a alguém. Então, a verdadeira culpa, ela está relacionada ao pecado. A verdadeira culpa está relacionada a essa quebra de preceitos, de leis e de mandamentos. E, gente, essa é uma culpa necessária. Essa é uma culpa necessária. Por quê? Porque quando se quebra uma lei física, uma lei escrita, uma lei da minha consciência, né? Quando eu quebro um princípio bíblico, quando eu peco, eu preciso interagir com esse sentimento. Essa, sim, é uma culpa necessária. Né? O que eu não posso é viver encarcerado nela. O que eu não posso é ter uma vida emocional aprisionada nela. Por isso o nome da mensagem é Lidando com a Culpa. Eu preciso resolver isso. Mas antes de resolver, é necessário falar que essa é uma culpa importante. Por quê? Porque quando eu não tenho esse sentimento que vem da culpa, eu estou com a mente cauterizada. E, na verdade, tem pessoas que dizem, olha, eu não me sinto nem um pouco culpado. E a situação dela está pior do que aquele que está se sentindo culpado. Porque quando ela não se sente culpada, sendo culpada de fato, então ela está com a mente cauterizada. Então ela sofreu uma cauterização, enrijeceu, né, a sua mente, ela tem fortalezas que nem a deixam reconhecer isso. Então esse estado ainda é pior. Então a culpa ela é necessária, porque essa cauterização da mente ela não pode acontecer. Quando uma pessoa transgride uma lei voluntariamente, ela precisa ser tocada por esse sentimento de culpa e pela tristeza também, que isso vai acarretar, né? O que ela precisa é resolver. O que ela não pode é ficar encarcerada nisso. Por quê? Porque se ela não resolve biblicamente, o diabo vai entrar nisso. Como? Como acusador. Né? O promotor mais, assim, sem piedade, né? Que tem é o diabo. Então, assim, qual que é a estratégia maligna desde que o mundo é mundo, desde que ele existe aí, desde que ele anda sendo o príncipe desse mundo?
Ele faz a pessoa pecar para depois acusar. Ele ajuda, ele facilita, né? Ele cria todo um ambiente para que a pessoa peque. Então, o que é que tem? Não tem problema. É só mais essa vez. Né? Depois você pede perdão, depois você se arrepende. Isso não vai dar em nada. E ele vai promovendo essa cauterização, ele vai facilitando isso. Porque a responsabilidade do pecado sempre vai ser do ser humano. Porém, ele vai facilitar esse ambiente. Para quê? Para que depois ele venha acusar. Então, a acusação depois, imediatamente depois do pecado, ele vai vir com aquele peso. E a acusação do diabo é como um martelo, dando, né, batidas na nossa mente, entrando, ferindo, encarcerando, empurrando a pessoa. E a impressão, às vezes, que dá é que ele enjaula a pessoa, ele coloca a pessoa numa prisão e tranca. Né? E ele vai tentar trabalhar o quê? Não tem mais jeito para você. Esse lugar você não pode sair. Desse lugar onde você foi colocado, você não pode sair. Você é o culpado. E aí ele vai aproveitar daquilo e vai trabalhar sem piedade, sem misericórdia nenhuma, esses golpes. Né? É como um espinho fincado no calcanhar. E vai empurrando, e vai ferindo, e vai entrando, e vai ferindo a consciência. E aquilo vai ficando insuportável. E tem pessoas que carregam um fardo pesado por anos. Tem pessoas que carregam um fardo e vão recebendo esses golpes do diabo. Apocalipse 12 vai falar, versículo 10, dizendo: o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Vamos ler todo o versículo. Versículo 10 do capítulo 12 de Apocalipse. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Gente, esses golpes, essas agulhas, esse martelo, é de dia e de noite perturbando a vida da pessoa. É dia e de noite perturbando. Então, de noite é aquele fardo, de dia é aquele fardo pesado. Vai para lá o fardo, vai para cá o fardo, é o peso. À noite, uma perturbação que pode vir por pesadelos, que pode vir insônias, roubar o sono, roubar a paz da noite. Mas de dia e de noite, a Bíblia diz que ele trabalha nessa artimanha de acusação. Então, ele vai fazer pecar e depois ele vai trabalhar em cima daquele pecado. Muitos, infelizmente, eles chegam ao extremo, até tirar a vida, né, pelo suicídio, por conta desse fardo de culpa. Então, como lidar com a culpa? Né? Que isso é o que nós queremos trabalhar nessa manhã. Qual que é a maneira bíblica de lidar com a culpa? Como o Senhor nos ensina? Não tem outro lugar, senão por meio de um genuíno arrependimento. De um arrependimento de fato, de um arrependimento de verdade. Gente, não importa o pecado, não importa quão grande ou quão pequeno, no meu entendimento, seja o pecado, mas o caminho que a Bíblia nos ensina é o mesmo, é um arrependimento verdadeiro. E esse arrependimento, ele precisa passar pelo meu entendimento, pelo meu ser, pela minha alma, em toda a minha alma. Ele precisa ser um arrependimento na minha mente, ele precisa tocar o meu intelecto, ele precisa ser um arrependimento dentro do meu coração, precisa haver uma mudança de coração, e ele precisa ser um arrependimento na minha vontade. Nas 3 dimensões da minha alma, o arrependimento tem que passar. Quando esse ciclo de arrependimento não se completa, quando eu não completo, ele não é eficaz. Por quê? Se faltar uma área, né, de toda a minha alma para se arrepender, eu não gerei um arrependimento de vida, eu gerei um remorso. E o remorso não gera vida, o remorso gera morte. O remorso não me leva a uma eternidade de volta com Deus. Só o que gera vida em mim é um arrependimento. Então, eu quero falar sobre essa culpa, né, sobre a culpa verdadeira, mas também o Senhor, eu creio que nessa manhã quer quebrar uma falsa culpa também. Mas a culpa verdadeira, a culpa que procede da quebra das leis, dos mandamentos do Senhor, do pecado, o Senhor tem essa única maneira de lidar. Então, o arrependimento precisa ter uma mudança na mente. E, gente, a mente é algo, assim, incrível, porque é algo que nós sempre ouvimos,
Porém, é muito sutil. É muito sutil. Porque começa no admitir. E olha, está aqui uma coisa que crente antigo, né, de vida cristã, experiente, de tempo em Deus, muitas vezes é pego aqui, em uma situação, em 2 ou 3 situações da sua vida que não tem arrependimento. Porque não trabalha nem essa parte da mente. Qual que é a parte do arrependimento que toca o meu intelecto? Quando eu reconheço, quando eu admito. E tem pessoas que não passam nem essa fase do admitir, do reconhecer. O que mais me impede? Claro, o orgulho. O orgulho, o prezar, a busca, o amor, né, a reputação, a busca pela reputação, pela defesa da reputação, o medo de se expor, o medo de se expor diante de Deus. Tem pessoas que em algumas áreas, sobre alguns pecados, nunca tiveram coragem de se expor diante de Deus. E eu quero te dizer como profeta nessa manhã, que aqui tem pessoas assim, que nunca se arrependeram de algumas coisas, eu estou dizendo diante de Deus. Nunca conseguiu colocar com verdade, dizer, eu admito. Senhor, ainda tem esse pecado na minha vida. Né? A gente dá nome, às vezes, um nome bonito ao pecado. Aí é uma falha, é uma isso, é aquilo, mas pecado é pecado. Claro que tem consequências diferentes de pecado. Tem pessoas que não se arrependem nem do orgulho, do próprio orgulho que o impede de admitir algumas coisas na sua vida. E não se arrependem, dizendo assim, Senhor, vamos aqui. Eu realmente admito o orgulho, o amor à reputação. Isso virou um pecado na minha vida, porque não é mais em algumas situações. Senhor, isso aqui está constante. Está tendo uma constância pela minha luta à reputação. E vai num ponto que a pessoa não consegue falar disso nem com Deus. Porque muitos têm o bloqueio de confessar isso uns aos outros. E em muitos casos vai ser necessário. Mas eu não estou nem dizendo da confissão de se expor a outra pessoa. Tem um nível, né, dessa falta de arrependimento na mente, no intelecto, que a pessoa não consegue nem admitir. Tem pessoas que fazem terapia 1 ano para conseguir admitir, gente, uma ou outra situação. E precisa o profissional, né, que está ajudando na terapia, dar muita volta, andar e caminhar com ele de várias formas, com muita delicadeza, com muito cuidado, para conseguir chegar àquele ponto da pessoa admitir. Então, o arrependimento, ele começa no admitir. Ele começa no reconhecer. Ele começa quando você se prostra, quando a fortaleza cai, quando o gigante da velha criatura se derruba, é destruído, é prostrado diante do Deus Todo-Poderoso, e você começa a dizer, Senhor, eu peco nessa área. Senhor, essa é a verdade, eu reconheço. Mas esse arrependimento do admitir não é o suficiente. Como eu disse, o arrependimento ele tem que fechar o ciclo. Senão ele não vai ser eficaz. Ele não vai cumprir o objetivo. Então tem muitos que passam dessa fase, admite, mas não prossegue. Só fica no admitir. E às vezes a pessoa é tão enganada que ele pensa que porque ele confessa toda semana e admite diante de Deus, ele é o melhor crente do mundo. Mas eu te digo que não. Eu te digo que o processo ainda tem que avançar. Precisa ter uma mudança no coração. Gente, o coração ele tem que ser tocado no arrependimento. Os sentimentos têm que ser tocados no arrependimento. Nós precisamos ter uma tristeza, um constrangimento por parte de Deus, através do Espírito Santo em relação ao pecado. O pecado precisa nos envergonhar, o pecado precisa causar alguma revolução dentro de nós. Eu vejo, não estou falando de uma igreja local, eu estou falando de igreja, a igreja de Cristo. Eu vejo nos nossos dias uma igreja cauterizada mais do que nós podemos pensar. Eu percebo no meu espírito uma igreja cauterizada na mente. Onde a tristeza, onde eu estou fazendo um monte de coisa de errado, mas eu não tenho mais nem aquela capacidade gerada pelo Espírito de me constranger, porque eu mesmo, por mim, não sou capaz. Mas o Espírito, às vezes a gente vai dando tanto cartão vermelho, vai tirando o espaço do Espírito Santo de agir de tal forma que a gente nem chora mais pelo pecado. O pecado precisa causar essa tristeza. Eu não vou ficar encarcerado nesse sentimento.
Eu não vou ficar aprisionado, mas é necessária. Tem pessoas que se apostataram da fé por causa dessa cauterização, porque não tem um arrependimento no coração. Se apostataram da fé e continuam dentro da igreja, apostatados. Vindo aos cultos, mas longe. Vindo aos cultos, mas longe de Deus. Estão fora da salvação. Estão fora do arrebatamento. Estão fora da comunhão da verdadeira igreja de Cristo. E isso é preciso nós termos esse entendimento. E eu penso que essa é uma melhor época. Né? O pastor falou que ele vai trabalhar semana que vem, os dias em que nós vamos viver, e toda a preparação para a Páscoa. E essa é a melhor época, né, para isso. Toda época é a melhor época para isso. Mas talvez falar nesse tempo desse assunto vem, né, ter um sabor especial. Tem pessoas que vivem insensível ao pecado sem expressar nenhum sentimento de arrependimento. Então, o arrependimento ele tem que passar o meu coração, ele tem que me deixar sensível. Querido, se você não chora mais pelo pecado, eu vou te dizer, vamos voltar a chorar. Ah, pastor, eu tenho dificuldade de chorar. Se você não se entristece mais pelo pecado, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Tem pessoas que experimentam apenas o convívio social da igreja. E às vezes estão até servindo, mas não passam de um nível do convívio social. É um engano, é um engano. Às vezes é a convivência. Eu não estou dizendo para você parar de conviver, porque antes convivendo aqui é melhor. Claro, porque Jesus te pega a qualquer hora. Mas deixa eu te dizer, é um engano. Experimentar apenas o convívio, sem gerar esse arrependimento genuíno, sem gerar uma mudança, sem gerar fruto de arrependimento, é um engano, é um engano. Vivem um engano gerado pela mente, cauterizada, a mente cauterizada, alimentado por seus falsos argumentos. Tem pessoas que alimentam isso pela sua justificativa própria e passam um ano e mais um ano sem mudança naquilo que Deus está cobrando, sem mudança naquilo que o Espírito já te convenceu que é pecado, mas a cauterização faz você levar uma semana a mais do mesmo jeito, um mês a mais do mesmo jeito, um ano a mais do mesmo jeito, mas eu estou na presença? Não. Às vezes nós estamos no convívio social da igreja, na presença não. Eu não gostaria de ter o encargo de pregar essa palavra. Eu te digo isso, não gostaria. Mas muitos de nós só vivemos nesse ambiente, do convívio social, mas não completamos esse ciclo do arrependimento. 2 Coríntios 7, eu vou ler do 8 ao 10, se você quiser abrir, eu vou esperar você abrir, para os que querem abrir. 2 Coríntios, capítulo 7, eu vou ler de 8 a 10. Diz o texto: porquanto, ainda que vos contristeis com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora, folgo, não porque foste contristados, mas porque foste contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Essa aqui é uma tristeza necessária. E Paulo diz assim, ó, por um pouco tempo, eu fiquei até arrependido de que a minha carta chegou para vocês e causou tristeza. Porque quem vai pregar, gente, esse tipo de palavra, aí não prega feliz, sabe? Momentaneamente é uma tristeza de ter que falar isso. Porque a gente queria vir aqui dar uma palavra, né, de ânimo. E às vezes até a gente quer pregar assim da finança, porque igual o pastor falou, tem gente pesado com a finança, você quer liberar as finanças, quer liberar a prosperidade. Às vezes a gente até quer, porque a gente fala assim, meu Deus, parece que está um jugo aqui em determinadas áreas. Vamos. Então tem uma tristeza momentânea. Eu entendo o que Paulo falou. Às vezes a gente fala, meu Deus, eu quero ser anunciadora das boas novas. Né? Dá a impressão que você não está anunciando as boas novas em algumas pregações.
Eu vivo isso. Eu sei isso. Então eu entendo. Paulo falou assim, mas foi por um pouco de tempo que eu fiquei arrependido. Foi pouco tempo. Porque ele entendeu, né? E ele falou assim, eu não estou alegre por vocês terem sido entristecidos com a minha carta. Quando ele diz aqui, né? Agora eu folgo, agora eu estou aliviado. Não porque foste contristados, mas porque foste contristado para arrependimento. Porque forem entristecidos segundo uma tristeza que é de Deus, e essa vai gerar vida. Então ele disse assim, essa vai te gerar vida, porque na falsa, na que o mundo dá, na tristeza falsa, na tristeza que o diabo põe, na culpa que o diabo põe, essa causa morte. Mas aqui é segundo o coração de Deus, ele diz, vai gerar arrependimento, e arrependimento gera salvação, então te liga com a eternidade. Então Paulo falou assim, eu nem me arrependo mais, eu vi que vocês ficaram tristes com a carta. Eu vi que vocês, e eu mesmo me entristeci por ter que mandar essa carta, mas já também me arrependi de ter me arrependido. Já me alegrei, por quê? Porque eu estou vendo que essa tristeza é necessária. Ele diz, a tristeza segundo Deus vai gerar vida. Então, o apóstolo Paulo, ele está percebendo isso. E Paulo está dizendo à igreja, olha, vocês foram entristecidos com uma finalidade. Qual que é a finalidade? De arrepender-se, de voltar à salvação. Essa tristeza de vocês foi gerada por Deus. A tristeza de Deus vai gerar a vida e a vida abundante. Agora, nesses dias lá no retiro de mulheres, teve um dia que eu fiquei tão triste, porque tinha um determinado momento que era uma tristeza no ambiente. Assim, deu uma tristeza geral, era o ambiente, não era pessoas, era um ambiente de tristeza. E aí, por aquele momento, eu falei, Senhor, né, porque quando você ora, quando você junta pessoas, quando você coloca propósito diante de Deus por algo, você pede, né? O fogo, você pede a glória, você pede só o sobrenatural. E aí, naquele momento, me deu uma tristeza, um certo descontentamento por dentro. Eu falei, Senhor. Ele falou assim, eu disse que eu viria com águas profundas, e quando vocês entram na profundidade, tem uma tristeza necessária. Essa tristeza é minha, então te aquieta. E aí eu tive que suportar, porque não é bom. Por isso que eu entendo o que Paulo falou. Mas eu tive que suportar. Ele falou, se aquieta. A tristeza é minha. A tristeza é minha. O problema é que às vezes nós não damos espaço para ser tocados por Deus nesse ambiente do coração. Essa tristeza, esse sentimento que o pecado causa em nós, ele é uma evidência de um arrependimento genuíno. Então ele precisa acontecer. Então só admitir é o começo, mas não é o suficiente. Preciso o meu coração mexer com esses sentimentos de me constranger. Eu preciso disso. Mas também não completa aí o ciclo. Se eu tiver só a tristeza, só o admitir, o reconhecer, também eu não me arrependi, porque precisa tocar outra parte do meu ser, da minha alma, que é a minha vontade. Queridos, o arrependimento não é admitir, confessar, confessar, confessar. O arrependimento é confessar, é admitir, é se entristecer, é chorar, mas receber o perdão e mudar a minha vontade. Se eu não mudar as minhas atitudes, se eu não tiver fruto desse arrependimento, não completou o ciclo. Então não é eficaz. Não está gerando a minha volta para a eternidade, não está gerando a minha reconciliação com Deus. É preciso ter frutos de arrependimento. Se a gente for olhar isso, por exemplo, em Judas e em Pedro, nós vemos duas situações de pecado que um teve o ciclo completo, o outro não. Judas traiu Jesus, Pedro negou Jesus. Os dois apóstolos pecaram. A diferença de uns para os outros, muitas vezes não é o pecado, porque às vezes nós pecamos igual e até nos mesmos tipos de pecado. O problema é como que a gente vai completar esse ciclo. Porque Judas, se a gente for ver, né, sobre a mudança da mente, do coração e da vontade, Judas, ele mudou a mente. Assim, ele entendeu que ele tinha feito bobeira. Ele entendeu que ele tinha traído. E ele falou palavras que expressaram que ele caiu a ficha. Judas, ele até teve um sentimento que tocou o coração dele, porque, gente, ele não aceitou o dinheiro. Ele foi lá, ele não saiu gastando dinheiro, ele não ficou tão cauterizado assim. Ele não saiu comprando coisas, ele devolveu o dinheiro.
Mas ele não se voltou para o Senhor. Ele se perdeu na última esfera do arrependimento. Ele não fez um caminho de volta. Ele se envolveu no remorso, saiu e foi se enforcar. Ele não teve esse caminho de volta, essa metanoia, que o arrependimento muda a vontade e te volta de volta para Cristo, de volta para esse lugar. Então, a consequência de Judas foi diferente. Agora, Pedro negou Jesus, negou 3 vezes, né? Pedro teve um contato de reconhecer na sua mente. Como que a gente sabe disso? Quando a Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro, aquele olhar confrontou Pedro. E Pedro ali se entristeceu. Então, ele reconheceu. Primeiro ele reconheceu, caiu a ficha. Ele admitiu que ele tinha negado. E depois, Pedro saiu chorar amargamente. Né? Essa amargura nos traz, assim, a palavra nos traz um entendimento de que essa água amarga dentro de Pedro estava fazendo uma revolução dentro dele. Era algo podre mesmo, conflitando ele. Então ele foi colocado com esse sentimento de um arrependimento no coração. Ele saiu para chorar amargamente com essa tristeza. Mas depois, Pedro se voltou. Pedro foi um grande homem de Deus. Pedro mudou a sua vontade, ele mudou a maneira de ser, ele aprendeu a lição, foi ganhar almas, foi edificar a igreja, foi ser fundador da igreja, foi continuar aprendendo o ensino. Ele voltou esse caminho. Ele abriu o seu coração, ele abriu os braços para ter essa volta com Jesus, quando Jesus foi buscar ele, e ele aceitou isso. Ainda quando ele foi confrontado por Jesus: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Ele suportou, né, tudo o que precisou, o constrangimento, o confronto. Ele voltou o seu coração para Jesus, mas ele mudou a sua vida. Depois a gente vê Pedro florescendo, a gente vê Pedro dando os frutos, né? A gente vê um Pedro totalmente diferente do que aquele que andou com Jesus ali, enquanto Jesus ainda estava aqui na terra. Então a gente vê essa diferença. Quando o pecado não causa mais essa tristeza e nem muda a nossa vontade, quando não tem frutos de vontade, na mudança da nossa vontade, quando não tem fruto nas nossas ações, a vontade ainda é totalmente dominada. Ah, não, mas eu já me arrependi, mas continuo fazendo o mesmo. Não completou o ciclo do arrependimento. Você ainda está no caminho, ou está só no remorso, ou está no caminho, no processo de arrepender-se, ou está só no remorso. Porque precisa tocar a minha vontade, precisa ter uma metanoia, precisa ter uma mudança de posição. Então, queridos, a área que Deus tem confrontado você de pecado, qual é? É uma corrupção? É uma corrupção financeira que tem 5 anos que você vem prometendo para Deus que vai mudar? É o roubo a Deus? Que tem 3 anos que você vem falando: eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar, o mês que vem eu vou fazer, o mês que vem eu vou fazer? Porque qual que é o nosso problema? A gente pensa que mensagem de pecado e de arrependimento não é para nós. Só que há uma igreja apóstata dentro da igreja de Cristo. Há uma igreja desviada dentro da igreja de Cristo. Não porque está no processo, mas porque já cauterizou e nem se importa mais. Porque já não se importa mais. E pensa que o Senhor nem está falando. Ah, Deus nem está falando mais comigo disso daí, foi coisa da minha cabeça. Não, não. É porque é tanto cartão vermelho que já deu para o Espírito Santo, que nem consegue mais ouvir. É cauterização da mente. Deus, Ele é o Deus da cura, Ele é o Deus do perdão e da restauração. Mas nós precisamos entrar por esse caminho. Nós precisamos entrar por esse caminho. É sua vida sexual? Qual é a área? Qual é a área? É a boca, as palavras maledicentes, que continuam causando briga em casa, depois de 10 anos de convertido? Não tocou a vontade, não tocou a sua mudança, não tocou o posicionamento de decisão das suas palavras, não entrou no governo da sua língua, não teve arrependimento nessa área. Não se engane. Se prostra diante de Deus, se humilha diante de Deus e diz: Senhor, eu começo tudo de novo, o ciclo do arrependimento nessa área aqui. Eu começo admitindo, eu vou chorar por esse pecado, eu vou entristecer por esse pecado, mas eu vou também mudar as minhas atitudes nessa área.
Esse é o arrependimento que vai nos levar à eternidade, à salvação. Então, o texto que eu comecei a ler, 1 João 1,7, diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ele é o Deus do perdão. Ele está pronto a nos perdoar, mas Ele quer um arrependimento genuíno. Ele não quer brincadeira. Ele não quer brincadeira. Ele quer um arrependimento genuíno. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quando eu choro pelo pecado, quando eu deixo o Senhor tocar o meu coração pelo pecado e busco nele uma dependência para mudar a minha atitude, o Senhor vem em nosso favor. E Ele nos chama de bem-aventurados. Mas quando isso é sério dentro de nós. Não quando isso já passou um ano, gente. Um ano Deus batendo na mesma tecla e nós não expressamos uma ação de mudança naquela área. Eu vou te dizer, tá complicada a nossa situação. 2, 3 anos o Senhor batendo na mesma tecla e eu não expressei uma ação que demonstra o arrependimento. Está complicada aquela área. Agora Jesus diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nele há a libertação, não importa qual o pecado, não importa qual a situação, não importa o cativeiro. Para começar, o Senhor Ele vem e quebra essas mentiras de Satanás, que para mim não tem jeito, que para mim não tem jeito. Agora, sabe que eu vejo? Que o nosso problema maior não é com isso. Porque tem pessoas que estão desacreditadas e acham, para mim, não tem jeito nessa área. Tem sim. E o Senhor Ele vem e diz, quando eu liberto, você verdadeiramente é livre. Agora, o nosso maior problema não é esse. É quando a gente não fala mais do pecado. Nosso maior problema é o outro extremo. É quando a gente pensa que não tem mais pecado e às vezes estando cheio de pecado. Pecado sem arrependimento. Porque o que houve arrependimento, para trás das costas dele está, e ele nunca mais vai falar do assunto. Ele não vai mais cobrar, ele não é o acusador, o Espírito Santo não faz esse papel demoníaco. Agora, quando não houve arrependimento, ele diz assim, ó, eu estou aqui de novo me apresentando para você. Tem mais uma oportunidade aqui para você. Eu sempre vou estar aqui, mas eu quero que você me leve a sério e que você cumpra esse ciclo em todas as áreas que são necessárias. Quero pedir para você ficar um tempo assim, vou te dar uns minutos na presença do Senhor, para que você possa avaliar o que Deus tem tratado na sua vida, que você assim, às vezes está dando um nome bonitinho, mas que continua sendo pecado. Talvez você diz, Senhor, isso é uma falha, uma fraqueza, né? A gente costuma chamar de fraqueza, as minhas fraquezas. E nessa manhã eu queria que você rasgasse o teu coração e dissesse para o Senhor, olha, eu estou pecando aqui. É uma amargura, é uma falta de perdão, é um roubo. O que Deus tem tratado com você? É uma situação em palavras que nunca foi mudada? É uma atitude no lar, na casa? Eu queria, assim, com toda a liberdade e amor, e você tem liberdade para fazer isso ou não. Você é livre nesse lugar. Mas eu queria te convidar a se ajoelhar diante de Deus. Se prostra mesmo. Se você, né, você tem essa liberdade, eu te convido, você é livre para querer ou não. Mas se ajoelha diante de Deus aí no seu lugar. E coloca esse tempo, nós vamos fazer um louvor. E eu quero dar esse tempo para que você possa pensar. O que Deus tem tratado nos últimos tempos no seu coração que você não tem dado essa resposta de cumprir esse ciclo do arrependimento? Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás.
Olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, e o teu amor me chama, me chama. E eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. E vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Sentir tristeza, constrangimento, muitas vezes é necessário, sabe? Que o Senhor possa vir remover a nossa frieza em relação ao pecado. Que o Senhor possa nos devolver as lágrimas e o choro. Que o Senhor possa remover de nós esse estado de cauterização que às vezes a gente se coloca. Fica de pé nessa manhã. Ser constrangido, ter um sentimento que aparentemente gera tristeza, muitas vezes nos faz bem. Agora, Ele é aquele que vem para não nos deixar presos nisso. Essa é a boa notícia, que Ele não quer que a gente fique encarcerado nisso. Ele nos chama para ter essa mudança na mente, admitir essa mudança no coração, ser constrangido pelo pecado, essa mudança na vontade, que é a metanoia, a decisão diferente. E Ele em tudo nos ajuda. Por isso Ele foi e nos enviou o seu Espírito, que é por Ele, é pelo fortalecimento dEle, é pela coragem dEle, é pela busca dEle, é pela unidade, a comunhão com Ele, que nós conseguimos fazer esse caminho de volta. Então eu quero orar com a igreja nessa manhã, para que a gente possa sair desse lugar de culpa. E que se você, por acaso, teve alguma prisão específica desse sentimento de culpa, hoje o Senhor está te chamando à liberdade. Se você carregou a culpa, de repente, talvez até desde a infância, talvez não desde a infância, mas desde uma situação onde você não conseguiu se perdoar, nessa manhã o Senhor te chama e te diz: olha, eu sou aquele que te perdoo. Quando você está sincero comigo e decidido, eu te perdoo. Então por que você não vai se perdoar? Então
Então, se você em alguma situação também nunca se perdoou, hoje o Senhor quer te tirar desse lugar. Se você foi afligido, teve um fardo pesado por uma falsa culpa, ou por um engano de Satanás, ou pela lei dos homens, ou por uma religião farisaica, hipócrita, não importa, se foi uma culpa falsa, não importa que nível, hoje o Senhor te chama para sair desse lugar e Ele diz: meu fardo é leve, meu jugo é suave, porque ainda eu te dou o Espírito Santo para que você possa ir resolvendo todas as coisas. Então Ele quer tirar você desse lugar. Nós vamos orar nessa manhã, e eu quero pedir que você que quer colocar alguma situação dessa específica, que você entre com fé nessa oração. Alguns que têm pontos específicos em todas essas áreas que nós falamos, se você quiser vir aqui à frente, você tem essa liberdade. Vem cá colocar essa situação específica. O Senhor é aquele que Ele tira. Ele é aquele que tira o fardo pesado. Ele é aquele que tira o jugo impossível de carregar. Ele é aquele que faz você ter o sentimento do perdão. Porque às vezes, queridos, nós fomos já até perdoados pelo Senhor, mas não conseguimos sentir o perdão. Então eu quero orar com a igreja. Eu quero orar com os que vão colocar alguma coisa específica. Se você quiser vir aqui à frente, você tem liberdade. Se você quer colocar algo específico diante de Deus, mas eu quero orar também com toda a igreja, para que onde tem um jugo, onde tem um peso de culpa, o Senhor remova. Mas onde tem também uma cauterização de pecado, onde tem uma ausência do constrangimento, do choro de Deus, que o Senhor também entre nesse lugar. E que o Senhor possa nos converter, que o Senhor possa trazer pessoas que estão apostatadas da fé, que o Senhor possa trazer de volta. Que o Senhor possa trazer de volta, na verdade,